Shalom Ubrahá. O tema da nossa aula de hoje é a teoria da evolução de acordo com a Torá. E o conteúdo dela é que a teoria da evolução ela não vai de acordo com a Torá, e muito pelo contrário, ela é contra a Torá. Por quê? Um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus criou e dirige o mundo. E Deus criou esse mundo em 6 dias. No 7º dia Deus não criou nada, por isso a gente guarda o Shabbat, para mostrar para todo mundo que esse é o nosso Deus. E, de acordo com a teoria da evolução, mesmo que alguns cientistas, eles acreditam em Deus, mas o conceito de Deus deles é um conceito europeu. Os europeus, desde o começo, desde a mitologia dos gregos, continuando com a mitologia dos gregos deturpada pelos romanos, que seria a mitologia romana, o conceito de divindade, o conceito de Deus deles é um conceito muito limitado. Para eles, Deus tem uma limitação. Deus tem limites. Aqui nós estamos num lugar tão lindo, um lago com pessoas pescando, e de acordo com o conceito dos cientistas, tudo isso surgiu do nada. Os peixes no lago, o pescador, eles até acreditam que tenha Deus, mas o conceito de Deus deles é um conceito mitológico, um Deus limitado. O Deus da terra não consegue fazer o peixe na água, o Deus da água não consegue fazer o animal na terra. E dentro desses limites, a mitologia dos gregos foi deturpada pelos romanos e ganhou novos limites. E depois os romanos pegaram 24 livros que são a nossa Torá escrita. Graças a Deus não pegaram os assuntos da Cabala, não pegaram a nossa Torá oculta. E a nossa Torá escrita, eles fundiram com os limites da mitologia deles e fundaram o cristianismo com todos os seus limites. A estátua, ela tem um tamanho, onde ele vai pendurar essa estátua na parede, não vou entrar em detalhes assim, o trauma que uma criança tem na hora que olha lá uma pessoa pregada na madeira, pingando sangue, tudo isso, ninguém pensa, Deus me livre assim, não. E ele vai determinar em qual altura essa estátua vai estar pregada na parede. Então, sendo que os europeus, eles têm essa mentalidade que eles aceitam que Deus existe, mas olha, o Deus está lá morto, pregado na madeira, pingando sangue. Por trás disso, eles dizem, não, mas é que ele morreu, ressuscitou, mas sempre dentro daqueles limites. Ele estava no céu, não sabia o que estava acontecendo na terra, olha o limite dele. Depois ele desceu para a terra para entender, para sentir o que estava acontecendo aqui, já não tinha mais Deus no céu. Aí depois mataram ele, ficou 3 dias sem Deus na terra, sem Deus no céu, e nada aconteceu, o mundo não precisa de Deus. Depois ressuscitou, voltou para o céu, quer dizer, todos esses limites, tudo isso é a mentalidade europeia. E quando os europeus se tornaram os grandes cientistas, eles trouxeram esses limites para a ciência. Ou seja, primeiro eles falaram que o mundo sempre existiu, tipo a cobra no paraíso. Ela falou para Adão e para Eva, olha, eu sempre estive aqui, eu sou uma criatura eterna como vocês, essa árvore sempre existiu, essa árvore também é uma criatura eterna, e de repente apareceu alguém aqui, comeu essa fruta e virou Deus. E é ele que está falando com vocês. E ninguém quer concorrência. Então ele falou para vocês não comer essa fruta, porque ele não quer concorrente. Mas se você comer essa fruta, você vai virar Deus. Então essa mentalidade da cobra no paraíso, essa mentalidade os europeus trouxeram para a ciência. No começo eles falaram, esse mundo sempre existiu. Aí eles descobriram um aparelho que dá para verificar quanto carbono 14 se assenta sobre os materiais. Eles falaram, não, agora a gente vai encontrar a pedra infinita, a pedra que sempre existiu. Aí eles não descobriram a pedra que sempre existiu.
não descobriram a pedra infinita. Então eles falaram, então Deus criou o mundo, mas Deus de acordo com os padrões europeus, Deus limitado. Eles pregam o Deus na altura que eles querem, eles colocam a estátua na altura que eles querem. Estou eu aqui acima de Deus, eu decido qual vai ser o tamanho do Deus, eu decido onde Deus vai estar pregado, quanto ele vai estar sangrando, tudo isso, o homem acima de Deus. Então a ciência chegou à conclusão que Deus existe, mas Deus de acordo com os limites da ciência. Então nós, muito pelo contrário, a gente sabe que Deus ele é infinito, Deus pode fazer qualquer coisa, ele é infinitamente acima de nós, e Deus criou o mundo em 6 dias, e tudo que ele criou, tudo que vocês estão vendo aqui, os peixes no lago, e os patos, os gansos, e tudo que tem na natureza, tudo isso foi criado no Gan Eden, no paraíso terrestre, no Oriente Médio, há menos de 6.000 anos atrás. Tudo isso Deus criou. E como aconteceu de terem passarinhos aqui na América, que não tem no Oriente Médio? Porque os passarinhos foram criados lá, todos os animais, todas as espécies de animais e aves e peixes, tudo foi criado no paraíso, no Gan Eden, no paraíso que ficava no Oriente Médio. E Deus terminou essa criação no 6º dia, ou seja, no primeiro dia o mundo era totalmente água. No 2º dia Deus separou a chuva, deu limites, colocou a gravidade, a atmosfera, a estratosfera. No 3º dia, Hashem, Deus, ele falou para ficar um espaço seco. Nesse espaço seco, ou seja, que toda a água ficou aglomerada num espaço só, e no espaço que não tinha água, Deus criou lá as árvores, as ervas, tudo. E aí nós começamos a história onde era esse espaço que Deus criou as ervas e as árvores com as frutas. E aí nós começamos a falar sobre esse paraíso terrestre que existia no Oriente Médio. E de lá, a partir desse 3º dia, sendo que o mundo se funcionava em uma intensidade sobrenatural surreal, antes do Adão e a Havá comerem a fruta proibida, todas aquelas árvores e ervas se reproduziram e imediatamente se espalharam pelo mundo inteiro. Da mesma maneira que o Adão e a Eva, dizem nossos sábios no Midrash, no paraíso, assim Rashi explica os Midrashim, no 6º dia da criação, depois que Adão e a Eva foram criados em tamanho adulto, 20 anos de idade, diz a Gemara, naquele mesmo dia eles já tiveram 2 meninos e 3 meninas, 5 crianças no mesmo dia que eles tiveram uma relação, no mesmo dia nasceram as crianças, sem dor nenhuma. Ou seja, a intensidade do mundo era muito grande, a velocidade do mundo era muito grande, a energia do mundo era muito grande. Então as árvores e as ervas que já tinham sido criadas no 3º dia, no 6º dia, quando o ser humano foi criado, elas já tinham se espalhado pelo mundo inteiro. Ou seja, a criação, nos primeiros 6 dias, ela teve uma intensidade, mesmo sendo material, mas era um nível de material superior ao retardo que aconteceu depois que o Adão e a Havá eles comeram a fruta do Etz Hadat. Então, voltando para o nosso assunto, todos os animais e as aves e os peixes, todos foram criados no paraíso, no Oriente Médio. As aves e os peixes foram criados na quinta-feira e já se reproduziram e se espalharam pelo mundo. Os animais foram criados na sexta-feira, antes do homem, já se reproduziram e se espalharam pelo mundo. O homem foi criado na sexta-feira, foi a última de todas as criaturas. E já teve 5 crianças, já teve 5 crianças, porque depois o próximo filho dele, o Adão e a Eva tiveram 6 filhos. 2 meninos, o Caim e o Abel, 3 meninas, que era uma gêmea do Caim e 2 do Abel.
E depois, 130 anos depois, nasceu o Shet. Mas no paraíso eles já tiveram então essas 5 crianças. No mesmo dia que eles foram criados, eles já tiveram uma relação, tiveram 5 crianças, então a intensidade do mundo era muito grande. Tudo foi criado lá no paraíso. E os animais e as aves chegaram até o continente americano, se espalharam rapidamente. Ou seja, o mapa do mundo não era como hoje, que tem oceanos. Assim, Hashem falou para toda a água ficar no lugar só, toda a água ficou no lugar só. Depois do dilúvio, aí tiveram já as mudanças, onde o oceano que parte da terra o oceano ocupou. Mas antes do dilúvio, eu sempre tinha falado, no 3º dia, para toda a água ficar num lugar só. Vamos em frente. Por isso, quando Colombo chegou na América, ele descobriu aves, passarinhos aqui que não tinham na Europa, que não tinham no Oriente Médio, onde eles foram criados. E qual era o motivo para isso? O motivo para isso é que, Deus me livre, lá no Oriente Médio tiveram mudanças climáticas. E a maioria dos animais, sendo que todos os animais e aves foram criados lá. Todos os peixes e plantas foram criados lá. Mas com a mudança climática, muito daquela vegetação se extinguiu no Oriente Médio, mas continua existindo nas Américas. Muitas daquelas aves se extinguiram no Oriente Médio, mas continuaram existindo no continente americano. Muitos, ou seja, assim, tudo foi criado no paraíso, no Oriente Médio, mas posteriormente essas criaturas elas se mudaram para outros lugares, elas não foram mais capazes de viver no Oriente Médio. E aí vamos para um assunto muito interessante, assim, aonde a teoria da evolução tropeça. Deus criou o homem, Deus criou o macaco, Deus criou cada espécie separadamente. O homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas tanto o homem quanto o macaco, eles se adaptam ao meio ambiente. E nessa adaptação, vamos levar em conta as mudanças desde a criação do mundo. Desde a Arca de Noé, vamos levar mais em conta isso, mais em consideração. O ser humano ele se adapta ao meio ambiente. Então os homens foram morar na Europa. A Europa é um lugar mais frio. Eles ficaram brancos para conseguir suportar o frio. Foram morar na Península Arábica, na África. Eles ficaram mais escuros para conseguir suportar o calor. E depois nós vemos que há 200 anos atrás, ou 500 anos atrás, os portugueses chegaram na África e os ingleses chegaram na África, e essa adaptação já não aconteceu na mesma intensidade que ela acontecia no mundo antigo. Ou seja, quando o mundo era recém-criado, tanto o homem quanto o macaco se adaptaram rapidamente às condições climáticas e pegaram várias formas e vários. O ser humano, você pode encontrar ele na Ásia, de uma aparência amarela com olhos puxados, na África uma aparência mais escura, na Europa uma aparência mais clara, e tudo isso aconteceu no começo do mundo. A humanidade começa na Mesopotâmia. De lá ou seja, que lá era a Arca de Noé, né, na verdade. A Arca de Noé aterrissou no Monte Ararat. Esse Monte Ararat não é o Monte Ararat da Turquia. O Monte Ararat da Turquia é chamado de o Monte Ararat do Oriente Médio, ele é chamado de Cardo no Zohar. E não era isso que na Turquia tem o Monte Ararat. A Torá chama o monte que o Zohar chama de Cardo, a Torá chama ele de Ararat. Isso não quer dizer que a Arca de Noé aterrissou na Turquia e da Turquia começou a humanidade. Ao contrário, a Arca de Noé aterrissou no Oriente Médio. E de lá se espalharam os seres humanos e os animais.
enquanto que os peixes e as plantas já tinham se espalhado antes, e aqueles animais e os seres humanos, naquela época, eles tinham uma capacidade muito mais rápida de se adaptar ao meio ambiente. Hoje a gente já não tem mais essa capacidade. O ser humano vai enfraquecendo cada geração, o animal vai enfraquecendo a cada geração. Toda aquela capacidade de adaptação, nós temos agora muito, numa escala tão pequena que, se formos realmente aplicar dados de hoje ao passado, todas as contas vão sair erradas. Porque no passado a densidade do ar era diferente, a influência dos raios cósmicos era diferente, tudo era diferente. Não tem como pegar os dados de hoje e aplicar ao passado. Uma coisa que os cientistas sempre usam é o método deles é assim: primeiro eles veem um fato, depois eles vão tentar justificar esse fato tirando Deus da figura, tirando Deus da paisagem. Então eles veem um fato de que a pessoa tem uma memória de uma vida que não é essa vida que ela está vivendo agora. Então eles dizem: olha, tá vendo, na Idade da Pedra o homem precisava lutar pela sobrevivência, e essa memória genética faz com que a pessoa tenha certos problemas, e etc, etc, etc. Na verdade, memória genética, de acordo com a Torá, não existe. O que existe é a memória da alma. Nossa alma passou por várias reencarnações e ela traz com ela os traumas das reencarnações anteriores, também as alegrias das reencarnações anteriores. Por incrível que pareça, nossa alma, ela tem uma memória da alma, mesmo que essa memória não é clara, não é uma coisa que a gente consiga conscientemente descobrir, desvendar, mas ela tem a memória das reencarnações anteriores dela. E isso que os cientistas tentam dizer: olha, é a memória do homem da Idade da Pedra, é a memória da genética Gurnest. Esquece. Eles tiram, eles não acham que a pessoa tem uma alma, ou se eles acham que a pessoa tem uma alma, de acordo com os padrões europeus em relação a assuntos espirituais. O assunto espiritual para eles não tem validade nenhuma, ou a validade é muito pequena, ou não tem intensidade nenhuma, ou a intensidade é muito pequena. Enquanto que nós sabemos a verdade, que Deus criou o mundo, Deus colocou na gente uma alma que é uma parte de Deus. E essa alma, cada reencarnação que ela passou, ela teve os bons momentos e os maus momentos, e tudo isso está na memória dela. Por incrível que pareça, assim nos diz o Rav Chaim Vital. Então, memória da alma, que é confundida como memória genética, e na verdade, o cientista, ele trabalha num método que é como uma pessoa que está passeando num bosque e ele vê uma árvore com um alvo desenhado na árvore, e acerta a flecha exatamente no meio, exatamente na mosca que eles chamam, no pontinho preto no meio do alvo. Essa pessoa que está passeando nesse bosque, ele fala: uau, aqui tem um arqueiro, nota 10, olha, ele acertou bem no meio. Depois ele vai um pouco mais para frente, ele vê outra árvore, novamente um alvo desenhado na árvore e a flecha bem no meio. Ele fala: olha, esse arqueiro, olha, muito bom, ele não erra uma. Depois ele chega na terceira árvore, ele já vê o arqueiro. Ele falou: agora eu quero ver como ele vai fazer isso. Só que essa pessoa não está vendo o alvo na terceira árvore. Aí ele descobre o método do arqueiro. O arqueiro primeiro ele dava a flechada, a flecha acertava na árvore, depois ele ia lá e desenhava o alvo em volta da flecha. E isso é o que a ciência faz. Primeiro pega o fato. O fato: existe hoje um ser humano. Mas Deus, para eles, tem limites. Deus não seria capaz. Deus é pregado na parede, sangrando. Como ele seria capaz de criar um ser humano? É muito para a capacidade dele. Mas a Torá fala que ele criou um homem de barro, de terra, né?
Mas eles falaram, não, já era terra misturada com água. E aí ele esperou 1 bilhão de anos aí para a terra misturada com água virar homem. Quer dizer, eles não acreditam que Deus nos criou. E aí o que eles falam? Existe o homem, certo? Então, tá lá, a flecha na árvore, agora tem que desenhar o alvo em volta. Aí eles falam, tá vendo, nós descobrimos os ossos do macaco de meio metro. Depois descobrimos o esqueleto de um macaco de 1 metro. Depois descobrimos o esqueleto de um macaco de 1,5 metro. Depois descobrimos o esqueleto de um macaco de 2 metros. Então a gente coloca um ao lado do outro e nós vamos falar, olha, esse era um macaquinho, isso Deus era capaz de criar, que é mais fácil do que criar uma pessoa. Só que aí Deus não era capaz de fazer mais nada. Então o macaquinho cresceu, já virou um macaco de média estatura. Cresceu mais um pouquinho, já virou um macacão. E cresceu mais um pouquinho, já virou um ser humano. E assim eles vão desenhando os alvos em volta das flechas. E sempre com esse detalhe. Eles esquecem, não é que esquecem. Eles não querem assumir que Deus criou o mundo. Eles não querem assumir que nós temos uma alma, que a nossa alma tem uma memória da alma. Então eles falam, não, olha, Deus, coitado, a gente acredita na ciência, aceita que tem Deus, palmas, parabéns, mas o Deus da ciência é um deusinho pregado na parede sangrando. Então, a alma do ser humano, para eles, é uma alma de acordo com que aquela coisa ela poderia ter criado. E quando a gente fala sobre isso, eles acham que a alma, eu não sei o que eles acham, mas com certeza eles não sabem o que é Deus, com certeza eles não sabem o que é a nossa alma, e por isso eles, por ignorância, eles falam todas aquelas teorias. E sorte nossa que eles chamam isso de teoria, né? Só que eles fazem livros tão caros, com figuras tão reais, que a teoria acaba parecendo uma prática. Contar para vocês uma história. Hoje nos Estados Unidos, a coisa mais importante lá é um disco voador. Nunca pegaram nenhum disco voador, não tem nenhum museu americano lá, um marciano com disco voador, com o uniforme do marciano, nada. Só que sempre tem as fotos e os clarões no céu e a coisa redonda e pessoas tirando fotografia aí. Então, contam nossos sábios que Deus, quando fez o mundo, queria que nós tivéssemos o livre-arbítrio, para que pudéssemos receber uma grande recompensa por optarmos por fazer o bem. Então Adão recebeu um mandamento divino de não comer a fruta do Eitz Hadat, e Hashem colocou lá uma cobra no paraíso, o anjo da morte baixou na cobra, a cobra foi criada na quinta-feira, não falava. Na sexta-feira, o anjo da morte responsável por nos testar, ele é chamado de Satã. Satã quer dizer desviador. Ele é responsável por nos desviar, para a gente falar para ele um não e recebermos uma grande recompensa por causa disso. Então esse anjo da morte baixou na cobra. A cobra começou a falar. Se o Adão tivesse falado para ele, olha, Deus falou para não comer essa fruta, e uma cobra está falando para comer, então eu vou obedecer a quem? Eu tenho que obedecer a Deus. Ele ganhava, já não precisava se preocupar com mais nada. Mas ali estava o livre-arbítrio. Ele tinha que optar entre obedecer a Deus ou obedecer a cobra, entre receber a informação que Deus passou para ele ou a informação da cobra. Para que haja esse livre-arbítrio, quanto maior a santidade, quanto maior a pureza no mundo, o lado impuro tem que se tornar maior também, para equilibrar. Quando o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, o outro lado teve a capacidade, por causa disso, teve a autorização de fazer um filme no céu que Moshe Rabbeinu estava acontecendo o sepultamento de Moshe Rabbeinu no céu. Moshe morreu e os discos voadores estavam levando ele já para o cemitério espacial, e tudo isso eles estavam vendo com os próprios olhos, mas nada dava para pegar com a mão. Então hoje a cultura americana está baseada nisso,
Quer dizer, você vê aquilo, você sente aquilo, você... tudo e a coisa não existe. Então eles pegam livros que explicam, te mostram que o homem é assim do tamanho de um saguê. Um macaquinho, hoje a gente viu aqui na entrada desse parque, um macaquinho pequenininho. E depois o homem virando já um macaco um pouco maior, já se levantando, já se tornando já um macaco, um chimpanzé, e depois um... E tudo isso nos livros as crianças veem isso como pura verdade. Não pode ser que a coisa é mentira e a professora iria pedir para ele comprar esse livro que custou tão caro e a professora iria dar essa aula tão seriamente e iria falar, olha, isso a gente veio do macaco, que o macaco veio da barata, a barata veio do carrapato. E eles fazem isso. O que o Samech Mem lá, o anjo da morte fez no Monte Sinai, eles fazem isso para a gente todo dia. Então, conclusão, não há evolução. O que existe é adaptação. Ou seja, o homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas tanto o homem quanto o macaco, os dois se adaptam ao meio ambiente. Por que encontramos então animais e plantas aqui na América que não encontramos no Oriente Médio? Por causa dessa adaptação. Aqui eles se adaptaram e lá eles deixaram de se adaptar por causa das mudanças climáticas. E por que existe então? Nós temos traumas, pré-traumas, e não é trauma do homem das cavernas, não é o genético do homem das cavernas que ele queria sobreviver, então ele fazia isso, fazia aquilo. A gente está repetindo esse método de sobrevivência? Não, os nossos traumas e muitas das nossas alegrias também são memórias da nossa alma, memórias das nossas reencarnações anteriores. Então, em frente, com muita alegria e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, viver a vida da maneira real, saber... a gente tem que abrir os olhos, assim, tem que receber a informação certa. Recolto muitos milagres em grande estilo.